Nós estamos em ano de eleições e todos os cidadãos querem estar bem informados para escolher os seus candidatos. Mas nem sempre é fácil distinguir as informações verdadeiras das informações mentirosas. As famosas fake news podem prejudicar muitos políticos e os eleitores, ainda mais numa época de polarizações. E é sobre este assunto que nós vamos falar com a doutora Nazaré Lins Barbosa, procuradora legislativa-chefe da Câmara dos Vereadores de São Paulo, e também com o Marco Konopak, que é cientista político e bolsista Fulbright na Syracuse University para a formação de novas lideranças do setor público. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de ambos aqui nesse programa para tratar de um assunto tão atual e tão interessante. Muita gente tem muita curiosidade a respeito das tais fake news e de que forma afetam o nosso dia a dia. Obrigada, Marco. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer. Obrigada, doutora Nazaré. Muito obrigada. Quando a gente fala em fake news, a gente não pode deixar de lembrar que 2020 é um ano de eleições municipais. Na sua opinião, doutora Nazaré, qual será o impacto das fake news nesse cenário? Esperamos que seja um impacto menor do que poderia ser se a gente não estivesse tratando desse assunto em tantos canais como, por exemplo, este, né? A gente precisa estar alertado, porque as mentiras, né, as falsas informações, elas podem, por um lado, prejudicar injustamente a reputação de algumas pessoas e, indiretamente, beneficiar a de outras, como também pode influenciar ou mesmo induzir o eleitor a um erro, a um equívoco de apreciação por conta de uma informação veiculada maliciosamente, de modo a induzir um erro, né? Portanto, é muito importante a gente estar atento em relação a esse tema, especialmente agora, às vésperas de uma eleição que vai, digamos, influenciar e trazer novos políticos em todas as cidades do Brasil. E, Marco, nós vivemos num tempo onde a gente tem informação de todo lado e é muito difícil a gente filtrar o que é certo e o que é errado. Claro que tem muita gente que vai atrás da informação correta, que recebe alguma coisa e vai checar, mas nem sempre é assim, né? E eu queria que você nos dissesse como é que a gente pode dividir as campanhas eleitorais antes e depois das fake news. Bom, até o termo fake news, ele é um pouco controverso nesse meio em que a gente tem essa dificuldade em discernir o que é verdade, o que é mentira, o que pode ser uma meia-verdade. O termo fake news, ele vem sendo utilizado por, inclusive, políticos para atacar a grande imprensa quando uma notícia não lhe convém ou quando, muitas vezes, essa notícia é fruto de uma especulação e aí, para desacreditar aquela notícia, muitos políticos, como o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o próprio Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, muitos dizem, isso é fake news. Então, por isso, no campo de pesquisa, esse termo ele se tornou um pouco impreciso. O que a gente vem tratando, na verdade, são de processos de desinformação, ou processos de desordem informacional. E aí é importante destacar esse termo, porque, sim, é possível a gente dividir campanhas eleitorais antes e depois desses grandes processos massivos de desordem informacional. Se por um lado a mentira ou os superlativos, né, nas campanhas políticas, eles não são novidades, a gente tem, por exemplo, a manipulação do debate final das eleições em 1979, por exemplo, que ficou grande famoso, admitido pela própria Rede Globo, a manipulação final daquele debate, que poderia ser um caso de manipulação de informação. Contudo, a gente hoje, com um acesso cada vez mais barato e a disposição de ferramentas digitais na mão com fácil acesso, essas campanhas estruturadas de processo de desinformação vêm influenciando processos eleitorais. Esse é o grande risco. Eu publiquei um relatório em 2018, aliás, eu e o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, onde eu era pesquisador até ano passado, nós fomos o primeiro instituto a revelar o impacto do processo de desinformação com o uso do WhatsApp como difusor dessas campanhas de desinformação, uma semana antes do segundo turno. E a gente, nesse relatório, cravou. Sim possível dizer que as eleições de 2018 foram um marco nessa transformação. Se antes tempo de TV
e recursos para a campanha eram determinantes, variáveis importantes para definir o sucesso eleitoral de um candidato, hoje pode-se dizer que candidatos que têm domínio sobre esses aparatos de manipulação de informação digital na internet têm uma grande vantagem, e aí a gente percebeu a eleição do Jair Bolsonaro como, de fato, esse elemento disruptor na forma que nós entendemos o comportamento eleitoral. Eu penso que o antes também é a fonte de produção das notícias, que antes estava mais concentrada em alguns grandes veículos de comunicação e hoje se produz notícia de qualquer lugar. E também a velocidade com que elas se propagam, né? É muito fácil você disseminar notícias eventualmente falsas. E é inegável que nesse momento que nós vivemos, as campanhas eleitorais vão ser muito mais virtuais. Não só do ponto de vista que vivemos um período de pandemia, mas também porque as redes sociais estão cada vez mais ativas, né? E aí eu te pergunto, doutora Nazaré, não é? Isso vai acabar contribuindo para a propagação dessas fake news? Eu penso que essa situação inédita em que nós nos encontramos de um isolamento social forçado, né? De alguma maneira nos aproxima mais, cada vez mais, dos nossos celulares, né? Dos nossos computadores. Então, a maior parte das nossas informações chegam através desses veículos e muitas vezes de grupos de familiares ou de grupos de pessoas com as quais a gente, por qualquer razão, já tem alguma afinidade. Então, estamos assim mais expostos, né, diretamente a que todas as nossas informações cheguem por esses veículos de tecnologia, né? Ou seja, aquela proximidade, né, do candidato com o seu público, com o seu bairro, tudo isso está bastante esvaziado, né? Então, eu creio que haverá um impacto, sim, nessas eleições, pelo fato de nós estarmos mais conectados do que já estávamos nas eleições anteriores e, por circunstâncias específicas, estarmos assim tão dependentes dos nossos aparelhos móveis. Mas, Marco, a gente poderia dizer que evoluímos minimamente das últimas eleições nesse sentido ou não? As autoridades judiciárias, elas passaram a ter uma atenção maior, as autoridades eleitorais, especialmente da Justiça Eleitoral, passaram a ter uma atenção maior e perceberam que é um tema que deve ser atacado, abordado. Ano passado, o TSE, por exemplo, promoveu o seminário Fake News e Eleições, em parceria com a União Europeia, e onde se debateu num plano internacional, em comparação internacional, o impacto dessas notícias falsas e da desinformação em processos eleitorais. Uma das coisas que eu batia muito na tecla, eu tive a oportunidade de participar desse seminário, duas coisas que a gente batia muito na tecla, que eu batia muito na tecla ano passado, justamente nessa situação, que uma é a educação para mídias. Então, você construir campanhas de informação que informem as pessoas sobre a existência desse fenômeno e os cuidados que elas devem ter ao analisar e divulgar e repassar esse tipo de notícia. O que a gente chama de media literacy, né? Ou literacia para as mídias, ou educação para a mídia. Como o WhatsApp, as mídias são muito novas, as pessoas ainda não têm ainda total apreensão de como lidar com isso. Então, é importante que o poder público tenha uma ação positiva nesse sentido de instruir. A outra é justamente ir atrás dessas organizações que deliberadamente promovem campanhas de informação, que alguns chamam de follow the money, né? Ou siga o dinheiro. Essas organizações, esses aparatos de informação, eles têm um estudo profissional, são financiados, inclusive agora o inquérito das fake news, né, que está sendo promovido aí pelo STF, está indo atacar justamente essas organizações que estruturalmente difundem esse tipo de informação maliciosa com a intenção clara de manipular e depreciar reputações. Então, desde 2019, a gente já vem falando isso. Sobre media literacy, a gente percebe agora que o TSE parece que reagiu de alguma forma sobre isso. Então, a gente está vendo as campanhas de divulgação obrigatória da Justiça Eleitoral, em que o TSE está usando esse espaço para tocar nesse tema sobre desinformação, fake news e avaliação de notícias. E
relação a uma ação enérgica, efetiva, para desarticular essas redes de promoção de desinformação. A gente está percebendo o STF nesse inquérito, também tem a CPMI das fake news. Então, há algumas ações do poder público em relação a isso. Contudo, a gente ainda não sabe como é que vai ser esse impacto nas eleições de 2020. Eu espero que haja, de fato, pelo menos um receio dessas organizações que se articularam para manipular eleições, para que a gente tenha um campo mínimo de justiça no processo eleitoral. Democracia, a gente precede que você tenha eleições justas, que as pessoas tenham acesso à informação de forma equânime para fazer a avaliação sobre o seu voto, e num cenário em que você tem uma desordem informacional completa, é impossível a gente acreditar que a gente vai ter uma democracia funcional nesse sentido. Tá ótimo. Eu vou para um rápido intervalo agora. Na volta, continuamos com uma análise sobre as fake news e as eleições já aqui no programa Legislativo do Futuro.